Olá a todos e a todas, este povo bonito que encanta esta nossa segunda Romaria, ou melhor, segunda novena do Natal da Pastoral da Ecologia, que é a nossa novena ecológica. É a irmã Anésia que está ali? Sim! Um abraço! E o nosso Chiquinho também, ó. Opa! Que lindo! Nossa, que bonito, os passarinhos. É o que? É feito de barro? É, ele Olha de que barro. lindo. Lindo. Olha, que lindo. Boa noite também para a Olinda. Boa noite. Irmã Nésia. Por onde você anda, Maria Olinda? Eu estou aqui, eu estou lá na escola, lá na creche. É? Nossa, tá indo muita criança? Tá. Até que sim, eu tenho 57 presenciais. Então tá bom. É um número satisfatório, né? Para quem tem 70, né? Então, É quase tudo. graças a Deus, né? 80%, então, já das crianças. Mas é só essa semana, né? Dia 17, termina, entra em recesso, e aí só fevereiro. Nossa. Aí, em fevereiro, se Deus quiser, 100%, né? Com certeza. Se Deus quiser mesmo. Amém. Opa, quem está junto com a irmã Nésia, que eu vi assim... Irmã A Silvana! Na verdade, a irmã Nésia está com a irmã Silvana, né? Silvana está com a irmã É Nésia. a dupla dinâmica. Foi só pela metade, falei, uai. Agora eu tô me vendo, né? Mas é uma alegria, né? Engraçado a gente se encontrar, mesmo virtualmente. Que alegria. É verdade. Aí, a outra Maria. Cheguei. Oba. Diego, estava vendo lá a oração dos fiéis. Antes tem um comentário que é você que faz. Isso. Ah, Aqui, deixa eu ver aqui embaixo. Prece da... tem o dirigente. antes tem o dirigente. Mas se você quiser dirigir, você dirige aí e faz esse comentário. Ah, é? Que aí fica mais bonito. Você só me avisa quando eu entro, porque como eu não estou com o roteiro na mão, eu estava olhando agora fora, mas eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então eu faço esse comentáriozinho, são 3 frases, porque tem a resposta, que é Senhor, tende compaixão do vosso povo. Aí você já sabe que é as preces. Isso. E as preces. Vai partilhar dela, né? Isso. O Jefferson vai partilhar. Tá. Sétimo. Vamos lá. Que mais? A Marta... Eu sou o leitor número 2. Na oração inicial... Vamos lá. A Lourdes está aí? A oração inicial é a introdução, né, Diego? Isso. Tá. A Lourdes tinha ficado de fazer a oração inicial, né? Isso. Mas aí a Olinda também ficou com a oração inicial, não é isso? Tá. Eu inicial e a Lourdes, a final. Tá. A Lourdes é a reflexão final. Tá. Porque é a oração final que ela vai fazer. Pelo menos é o que está. Olha, deixa eu dar aqui as boas-vindas. Já chegou convidado aqui o Adriano Caripuna. Tá todo mundo querendo saber quem é o Adriano Caripuna. Tudo bem, Adriano? Ele está diretamente de Rondônia. Adriano. Que chique, hein? Nossa, é todo estiloso ainda, com fundo. Oxe, eu não apareci. Só para dar inveja na gente, né? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Adriano. Boa noite, Adriano. É um consegue me ouvir bem? Isso, está um pouquinho baixo. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto, não sei se é o som. É porque eu tô com... Tá. Não, mas tá dando para ouvir.
Mas vocês conseguem me ouvir bem, não conseguem? Tá Sim, ótimo. sim. Agora melhorou. Deixa eu colocar aqui na tela. Como é que se diz? Na tela natural. Ô, Adriano, você tá mais jovem desde a última vez que eu te vi. Só eu que envelheço. É porque na condição de indígena a gente come muito peixe, viu? Tem muito colágeno. Peixe é muito bom. Agora, Acho que eu vou para aí, Adriano. Adoro peixe. O Adriano, ele esteve durante o sino para a Amazônia, né, em 2019, encontrou com o Papa Francisco. Nossa, que chique. Que Uma bem, figura sim. assim, incrível. Acho que a gente vai aprender muito com ele, Adriano. Depois, quando a gente começar, você vai ter a sua fala lá, você vai ver assim. Para a gente que está, sobretudo, em São Paulo, né, nessas regiões, a gente ainda vê a causa indígena muito assim, o índio, né? De uma maneira muito, muito geral. Vocês viram o fundo? A Virgem de Guadalupe. É verdade. Só dá para ver metade, né? Mas A Virgem de Guadalupe. É por causa da luz aqui que está bem em cima de mim. Mas É. é Guadalupe. Tini! Conseguiu ver agora? Tá dando para ver. Sim. Enfim, eu acho que a gente vai ter uma experiência, uma aula muito interessante, uma fala muito interessante ali do Adriano. Eu li uma matéria dele. Adriano é conhecidão, viu? É famoso. Tava assim, na hora que a gente estava lá em Roma, aí eu perguntei assim para a pessoa: quem que é aquele homem branco com roupa branca do lado da. É o Papa. Eu falei, o pessoal reconheceu o Adriano. Né? Mas, enfim, eu acho que a vontade que a nossa grande desejo do Adriano estar aqui com a gente é, sobretudo, porque falamos tanto em casa comum, tudo está interligado. Nós, aqui do Regional Sul do Estado de São Paulo, vamos perceber, embora o Adriano seja do norte e a gente no sul, a nossa realidade e os nossos desafios enquanto humanidade são os mesmos, né? Eu acho que vai ser uma fala muito bonita, ele vai nos brindar. Vamos lá. A Tini chegou. Tini, você foi a responsável por levantar a questão indígena dentro da nossa novena. O CIMI tem... Oi? Não ouvi. Você foi uma das responsáveis por instigar o nosso desejo aqui no Regional de ainda aprofundar a questão indígena. Sim, olha. Sim. Eu acho que tem o CIMI, né? Ele tem até tem sempre uma camiseta que eu vejo em vários lugares dizendo o seguinte, que a causa indígena é a causa de todos nós. Né? Curiosamente, assim, eu sou das ciências sociais, né? Então a gente acaba estudando isso, antropologia na universidade, enfim. E eu só fui me dar conta da importância que nós temos, do presente que nós temos, que é a questão indígena, que são a presença indígena no território brasileiro, acho que há pouco tempo, quando eu li uma matéria de um sociólogo, José de Souza Martins, dizendo o seguinte, que no Brasil nós temos duas bibliotecas nacionais, duas grandes bibliotecas. Uma talvez seja a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que guarda o nosso tesouro enquanto formação da sociedade brasileira, e uma outra biblioteca que está escondida nos povos indígenas, que é uma rede de cultura, uma rede de conhecimento que nós não temos acesso ainda. E preservar os povos indígenas é preservar nosso grande tesouro enquanto civilização. Tem um ponto que eu gosto muito de refletir, é que se existe alguma coisa para ser descoberta, pelo menos no âmbito da antropologia, alguma coisa que não, sei lá, nova, ela está entre os povos indígenas. Se a gente for pensar nesse globo terrestre, todos os povos já estão localizados e mapeados. No entanto, somente no território amazônico existem povos que ainda não tiveram contato com o que nós chamamos de civilização. E se alguma coisa der errado no mundo, sabe, perdeu todo mundo, por onde vamos começar? A gente tem que começar da base. Talvez a base está entre os nossos povos indígenas. Vamos lá, nós temos mais ou menos 15 pessoas, que é o nosso
o nosso quórum mínimo, né? E a gente a gente tem a nossa meta de 15. Aí quando a gente bate a meta, a gente quer dobrar a meta, né? Eu não sei, tá... Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês querem se apresentar um pouco enquanto a gente chega às últimas pessoas? Eu vou ficar calado agora. Vamos lá. Adriano, começa você se apresentando, que aí já passa a curiosidade, tá? Então, boa noite, eu me chamo Adriano Caripuna, eu falo com vocês virtualmente de Porto Velho, Rondônia, que fica no norte do Brasil, entre o estado de Cuiabá, Mato Grosso, Rio Branco do Acre e Manaus, Amazonas. Atualmente, eu estou atuando como liderança indígena e sou ativista, né, pelo segmento indígena, do povo indígena Caripuna. Eu estive em 8 incidências, para ser mais exato. Uma delas foi na ONU em 2018, e a segunda foi em 2019, que foi em Janeiro, na Suíça. E em 2019 também eu estive no Sino da Amazônia. Em 2019 eu estive também em Quito, Equador, pelo programa TOA, Todos Olhos pela Amazônia, onde eu estive no povo indígena, no território indígena Sinangue, na terra indígena Aicofã. Mas uma das primeiras incidências que eu fiz foi em 2017, em Tarapoto, no Peru, pelo programa FOSPA, Fórum Amazônia. Inclusive vai ter uma nova reunião agora que eu digo no ano de 2022, que será em Belém do Pará, que também fala sobre as mudanças climáticas e respeito à natureza. Pois bem, o meu ativismo voltado no segmento indígena e também a favor da floresta em pé como um todo. Como bem o Papa disse quando eu tive esse privilégio de... Ô, Adriano, quer ver? Você consegue segurar um pouquinho mais? A gente só vai fazer uma apresentação geral, que daqui a pouco você vai ter a sua fala. A gente vai apresentar tudo de uma vez só, pode ser? Sim. Então, esse que é o meu trabalho que faço com o meu povo indígena Caripuna de Rondônia. E no cotidiano da nossa reunião virtual, estou aberto para as perguntas e a resposta para vocês. Desde já, boa noite e seguimos com o nosso trabalho. Obrigado. Vamos lá, quem mais está aqui que é diferente para se apresentar? Vamos lá, então. Jefferson, você consegue compartilhar a tela? Eu acho que aqui já tem um fórum. Boa noite, gente. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Você quer que eu compartilhe o texto? Isso, compartilhe o texto, que aí a gente já podemos iniciar, não? O nosso Tá sétimo encontro. Agora já está sendo gravado desde dos bastidores, mas a gente tem a fala inicial oficial, né, de início. Se você puder compartilhar. Estou tentando aqui. Eu vou encaminhar. Não está abrindo para mim aqui, Diego. Ver se consegue aqui. Essa guia não está abrindo aqui para mim. Para compartilhar? Você consegue compartilhar por aí? A tela inteira, uma janela. Eu não consigo. Deixa eu ver se será que o Luciano consegue? Mas você precisa me mandar a apresentação. Tá. Eu mandei lá naquele grupo maior. Deixa eu...
Mas... Mandei, Luciano. Tá, só um minuto. Ah, pronto. Então vai conseguir. Eu vou colocar aqui e você me diz se deu certo, tá bom? Ah, tudo bem. Deu certo? Não é essa, Luciano. Não? Ah, opa, desculpa, é essa. Aqui sim, embaixo. Sétimo dia. Ah, sim, tá aí. Vamos lá, então, vamos iniciar o nosso 7º encontro da novena, o 2º ano da novena ecológica da Pastoral da Ecologia do Estado de São Paulo, do Regional Sul 1 da CNBB. Inicialmente, boa noite a todos e a todas, meus prezados amigos, como diz o querido Padre Darcy, prezados amigos, irmãos e irmãs na fé. É sempre uma grande alegria encontrar todos aqueles que promovem a paz, todos os promotores da paz, os promotores da justiça. Bem, encontramos-nos, queridos irmãos e irmãs, no 7º dia da nossa novena. Sintamo-nos alegres e bem-vindos. Há poucos dias do nascimento de Jesus, vamos rezar e refletir sobre a missão profética de tantos homens e mulheres na história da salvação. Os profetas são seres humanos concretos, e havia muitos profetas e profetisas. Seus valores, atos, teologia, até mesmo suas emoções são condicionadas pelo chão de sua terra, pela geografia, natureza, história, realidade, cultura e religiosidade da sua região. Iniciemos agora a nossa novena com o leitor, uma irmã Silvana. Suas atividades são fruto de interesses sociais do grupo em que eles se formam. Trabalham, defendem e se apoiam. A compreensão de uma profecia, portanto, implica conhecer a história e a sociedade em que ela se apresenta. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, derramado em nossos corações, renovai-nos com vossos dons. Vinde, Espírito Santo, para que possamos ser dirigidos por vós na busca das coisas de Deus. Dai-nos o dom da sabedoria, para que penetremos nas profundezas de vossa revelação. Dai-nos o dom do entendimento, para que sejamos iluminados e guiados em nossas decisões. Dai-nos o dom do conselho, para que encontremos força constante nas dificuldades. Dai-nos o dom da fortaleza, para que conheçamos os caminhos e as ações de Deus em nossa vida. Dai-nos o dom da ciência, para que sempre nos dirijamos a Deus com confiança filial. Dai-nos o dom da piedade, para que vençamos o mal fazendo o bem. Dai-nos o dom do temor a Deus, ó Espírito Santo. Concedei-nos, com auxílios de vossos dons, dar glória ao Deus uno e trino, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, dona Silvana. Agora, a nossa oração inicial em 2 coros, o leitor, a parte 1 é a Olinda, e a parte 2, a Lourdes está aí? Opa, então é a Marta. Marta. Bom, Olinda?
Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, vós que envolveis com vossas leituras, com vossa ternura, tudo o que existe, derramai emoção à força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa e a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada, obrigado por estares conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, em nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Vamos cantar um canto da campanha da Fraternidade de 2017. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alerta do pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar o bem e guardar a criação. A Amazônia até os pampas, cerrado aos manguezais, chega a ti nosso canto pela vida e pela paz. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, seres disseste, tudo é belo, tudo é bom, para cuidar da obra que nos chamaste, a preservar e cultivar tão grande dom. A Amazônia até os pampas, cerrados manguezais, chega a ti nosso canto pela vida e pela paz. Por toda a costa do Brasil, vidas, os rostos da Caatinga ao Pantanal, negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. A Amazônia, os pampas, cerrados manguezais, chega a ti o nosso encanto pela vida e pela paz. Amém. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chegue a ti o nosso canto pela vida e pela paz. E pela paz. Gostaria de convidar aqui a Marta para proclamar a palavra de Deus. De Oséias, capítulo 4, de 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem.
os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Desaparecem, é isso. Graças a Deus. Por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. O nosso 7º encontro, ele tem como tema o anúncio e a denúncia dos profetas. Diante de uma terra atualmente tão castigada, com tantas mazelas, tanta morte, a gente pergunta, onde estão esses profetas? Aonde estão esses anúncios? E eu digo o seguinte, ele existe em vários lugares, em várias pessoas, em vários povos. E, nesse sentido, nós, hoje, convidamos aqui o Adriano Caripuna, que é uma liderança lá de Rondônia. Acima de tudo, ele não é só uma liderança, mas hoje ele é um desses profetas que anunciam e denunciam uma cultura de morte e de extermínio de um povo, que muitas vezes é um povo específico, os caripunas, mas essa realidade ela é reproduzida em vários outros povos, sobretudo os povos indígenas, em todo o território brasileiro, em todo o território latino-americano. Por isso, Adriano, eu gostaria agora de convidá-lo para que você, nesse espaço, pudesse não somente falar sobre a sua realidade, mas anunciar, assim como os profetas, e denunciar, sobretudo, a realidade do seu povo, que também é o nosso povo. A palavra é com você, Adriano. Obrigado, boa noite mais uma vez. Anunciando aqui, em primeiro lugar, agradecendo você, Diego, por ter me proporcionado para que eu anunciasse e falar um pouco dessa semana de ecologia na Igreja Católica, que vocês fazem parte também hoje como líder do meu povo, e sobretudo também represento a minha comunidade. Lembrando a fala do Papa Francisco, que nesta casa comum, quando ele disse no Sino da Amazônia, na qual eu tive o privilégio de estar próximo a ele, numa reunião que nós tivemos, onde estavam vários povos indígenas, nesta casa comum, todos devem e têm que ser protegidos. Que há vida dentro dessa casa comum, disse o Papa. Eu me recordo quando ele disse isso. O que ele quis dizer? Que não é só a proteção da floresta, e sim também de toda biodiversidade. Dentro dessa biodiversidade existem povos tradicionais, que são os povos indígenas, os pescadores, os pequenos agricultores, e ali todos estão nessa casa comum, assim ele disse. E sabemos todos que, na minha anunciação, a situação da conjuntura atual, no que o Brasil vem passando, é uma situação muito triste, porque existe falso profeta que diz que é defensor dos direitos humanos ou da vida, mas eles estão destruindo vidas. No que eu quero dizer? A destruição da floresta, a destruição de vidas, quando também se nega na questão da saúde, que é a questão das vacinações. Esses falsos profetas têm feito isso desses 3 anos para cá. Por isso que o Brasil, que é a nossa realidade, teve muitas pessoas que perderam suas vidas. Os que protegem o território, a floresta, as pessoas que acreditam
que a vacina não é eficaz, as pessoas que têm a ideia de dizer que a floresta é melhor ela derrubada ou devastada, sem pensar de todas as pessoas desta casa comum, que são elas, os povos indígenas que estão sendo afetados psicologicamente, causando impacto ambiental e social. Os povos tradicionais, que são os ribeirinhos e os pescadores e os agricultores familiares, que são mesmo os pequenos agricultores, que eles têm só a única meio de sobrevivência, aquele pedacinho de terra. Não é dito, como vão dizendo, que é o pequeno agricultores, mas que tem milhões ou milhares de cabeças de gado. Esse é o argumento que os falsos profetas estão dizendo, que defendem a vida como todo, mas na verdade não está defendendo, estão tirando vida. E quando eu falo em tirar a vida, não é só pelo caminho de que uma pessoa pegou uma arma de fogo e atirou um no outro, porque pessoas estão se entrando na questão da depressão, porque as pessoas estão perdendo seus lares, que são a casa comum, estão perdendo as suas casas, porque é o único lugar que ainda se tinha como manter a sua família, como viver nessa casa comum, ou seja, viver em paz. Mas essa paz, dita pelo falso profeta, não está vendo. Rondônia mesmo foi desafetado, a unidade de conservação de Jaci-Paraná e Pacás Nova. Pacás Nova foi fronteira com Bolívia, onde existem 3 territórios indígenas, que são Urueu-Auau, terra indígena Caripuna, melhor dizendo, 4 territórios, Aldeia Laje e Ribeirão. Dentro desses 4 territórios, tem o parque. Ela está no entorno dessas terras indígenas qual eu citei. E bem mais para o lado da esquerda e direita, aqui no território, tem a unidade de conservação de Jaci-Paraná, que foi desafetada pelo projeto 1089. Onde eles diminuem ou extinguem essa unidade de conservação para dar de posse ao latifúndio. Onde tem os ribeirinhos, os seringueiros, que eu esqueci de mencionar, pequenos agricultores e pescadores, que estão sendo expulsos de suas casas, da sua casa comum. Porém, as pessoas que estão na linha de frente, destruindo essa casa comum, disse ser segmento do profeta de defender a vida. Mas esses agricultores, pequenos agricultores familiar, pequenos pescadores, né, e os seringueiros estão sofrendo com isso. Sofrem ameaça de morte. É isso que está acontecendo em Rondônia. Além disso, nós, indo para o segmento indígena, o território ainda continua sendo invadido. Porque essa unidade de conservação, ela era um cinturão de proteção. Era. O Parque Pacás Nova também era um cinturão de proteção. Com essa extinção que teve, aumentaram muito, e aumentou-se muito a invasão do território. Sem se falar também que nesses territórios na qual eu citei, existem povos livres que estão em risco de iminência de haver uma extinção desses povos, que é o povos indígenas isolados. Nós, Caripuna, pela nossa associação, nós já fizemos os documentos para a presença da incursão da FUNAI, mas nenhum presente momento a FUNAI não nos respondeu. Quando eu digo a FUNAI Nacional,
porque a matriz está lá que diz representar os povos livres, que são os indígenas lá. E o território indígena continua sendo invadido pelas pessoas que se diz o profeta é o protetor da vida humana. Mas no passar do tempo, desde 2017, o território caripuna, ela vem sofrendo ataque. É tantos ataques para vocês que me acompanham, para ser mais exato e fazer uma linha de tempo muito breve, o território indígena caripuna vem sofrendo desde 1978, desde a época do contato. Desde a época do contato. Éramos em torno de 200 indivíduos com o contato, quando nós viemos para a beira de Jaci, Paraná, onde é nossas aldeias, muitos indígenas do meu povo foram mortos com o vírus, que era coqueluche, na época não tinha vacina. E a minha mãe, que é a matriarca, que é a mais anciã, ela viu os irmãos, irmãs, sobrinha, sendo mortos por conta dessas doenças. E na época, o governo era do Serviço Militar, que é SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Eu tenho muito cuidado, às vezes, de perguntar para minha mãe, porque quando eu falo algo desse tipo, como, quando e como, e por que nós somos tão pouco hoje está nessa resistência, eu olho nos olhos dela e vejo ela com os olhos rasos d'água. Eu vejo que é uma coisa que eu não vivi naquela época. Então ela tem essa lembrança na sua mente dessas percas, desses familiares dela, que não deixa de ser minha família também, meus avós, meus tios, né? E ela é a única, antiga, anciã mulher que viu esse desastre. Como sempre, essa ideia de colonização veio desde essa época. Antes do contato acontecer, nós vivíamos tão bem. Depois do contato começou esse desastre. Assim como outros contatos dos outros povos indígenas. Depois disso, em 1998, entre 78 e 98, o território indígena foi reduzido, Caripuna, em 40 mil hectares, que foi homologado hoje 153 mil hectares. Mas essa homologação e esse registro que garante direito aos povos indígenas, entrando já dentro da lei no artigo 231, 232, que diz que o território indígena é de usufruto somente para os povos indígenas, está ameaçado. Está ameaçado pelas pessoas que dizem, hoje que estão no poder, que se diz profeta, ajuizando-os projeto criminoso anti-indígena, que todos sabem que são 490, e o marco temporal, que também é um outro projeto anti-indígena. Sem se falar das PLs, dos projetos de lei que está circulando entre o executivo, que é o projeto de mineração em terras indígenas, que é a dita palavra de melhor caminho para a economia. Esse tipo de economia que mata, que assassina, que causa impacto social, impacto ambiental, não aceitamos. Esse tipo de desenvolvimento, não aceitamos. Por isso que a minha luta desde 2017, não aceitamos esse tipo de economia e esse tipo de desenvolvimento. É a minha fala. Nas incidências na qual eu fiz, né, como eu disse na abertura, que uma delas foi na ONU, nos Estados Unidos de Nova York, e a segunda foi em Genebra, na Suíça, também na ONU, e a terceira maior foi no Sínodo da Amazônia, e outras incidências, eu digo que nós não aceitamos esse tipo de economia, esse tipo de desenvolvimento. E, recentemente, o território ainda continua sendo invadido.
porque não estão dando trégua. Ainda mais com esse discurso da conjuntura atual e dessa pessoa que se diz profeta, hoje que está no poder, que está garantindo e empoderando aos invasores de dar de presente os territórios registrados na mão deles, de garantir que todas as terras serão deles. Como ele bem disse na sua campanha, que não ia demarcar nenhum centímetro de terra. Depois ele voltou atrás e disse nenhum milímetro. Então essa situação está acontecendo. E muitas pessoas, vocês que estão aí, vocês são que estão nos acompanhando e que apoiam a causa e a luta dos povos indígenas, não conhecem ainda de perto, mas eu, como fui um dos indígenas que já sofri ameaça de morte por conta de denunciar, é preocupante, porque essa ameaça fala assim, olha, qualquer hora eu vou entrar na aldeia e assassinar todos. Vou fazer uma emboscada no meio do caminho, que nosso trajeto de acesso até a aldeia são de fluvial e de carro, né? Ou seja, de terrestre. Pegar vocês na curva da estrada ou pegar vocês no barranco do rio. A gente fica assustado. Além disso, você viver na sua própria casa assustado é uma situação mais perturbadora na qual entra o que é impacto social. A minha comunidade, viu, Diego, e os demais, desde 2007, teve uma queda imensa da sua economia que gerava renda, porque os nossos castanhais foram todos derrubadas. A árvore centenária, que as castanhas, todo ano, a gente tirava ela para gerar economia, ou seja, a gente vendia ela. Hoje não tem mais, porque eles usaram as madeiras, que é castanheira, né, melhor dizendo, para fazer ponte clandestino, para fazer, para vender para espécie de madeira, e vários tipos de espécie de árvore, várias espécies de planta nativa, várias espécies de plantas medicinais se acabaram. O INPE tem um mapa de dados, sobre o desmatamento do território indígena caripuno. Teve meses no ano, se não me recordo agora, foi ano passado, a data que eu não me recordo, que foi detectado, e uma delas foi fazer sobrevoo com o Greenpeace e com o apoio do CIMIC, qual é o nosso parceiro, detectamos 1.003 hectares dentro da floresta derrubado, onde existia lugares sagrados, onde existiam os castanhais, onde existiam as frutas nativas tradicionais, onde existiam medicina tradicionais. Isso se acabou. No tempo da queimada, que a Amazônia ficou em vermelho, como todos sabem, eles atearam fogo para a formação de pasto. Primeiro, o que acontece? Eles tiram a madeira. Depois que acaba a madeira, eles lotiam aquele pedaço, faz pastagem e faz o dito cadastro rural, que é o CAR. Aí começa a ter suposto dono. Tudo isso está acontecendo dentro do território indígena caripuno. Como meu tempo ainda tem 3 minutos, nesse primeiro bloco, eu quero dizer também que eu fiz uma entrevista pelo observatório, me perguntaram quais são os efeitos que se repercutiu e que vão repercutir os acordos que o Brasil tem feito. Uma delas sobre a Eco 92, que eu era jovem, criança, e outras COP que teve, o Brasil fizeram muito acordo de dito proteção dos territórios indígenas e território nacional, unidade de conservação, flora e parques naturais. Eu disse para eles que isso não se repercutir em nada. Por que eu digo isso? Porque teve muito acordo, vocês que nos assistem, porque se fosse
fazer valer no que diz a lei de proteger o território indígena e fazer a fiscalização e vigilância contínua desse território, não estaria tendo o que está acontecendo e não estaria vindo. Então, para mim, não vai repercutir nada. Recentemente, que teve na Escócia, em Glasgow, esses acordos que teve, para mim não vai se repercutir nada. Por quê? As pessoas vão se beneficiar disso, não sei quem, né? E não vão reflorestar, de fato, o território ou o povo que foi atingido. Por que eu quero dizer isso? Só para encerrar. Por exemplo, os territórios mais afetados em Rondônia é o Caripuna. Fizemos acordo, então vamos pegar o grupo Caripuna, capacitar eles para eles ter o subsídio de geração de econômica, porque eles não têm mais os castanhais, não tem mais o açaizá, onde era uma fonte de renda todo ano. Então vamos capacitar esses indígenas, preparar ele para a questão da agroecologia, ensinar ele manuseio para reflorestar e gerar uma economia. Mas não, eles vão terceirizar a mão de obra e os indígenas vão ficar mais uma vez mercê da sorte, sendo que quem protege de fato hoje os territórios amazônicos e a floresta amazônica como um todo é os povos indígenas. Mas nós não somos, quando eu digo nós, os povos indígenas, não são reconhecidos. A única esperança de não acontecer mudança climática são os povos indígenas. Então, são essas minhas falas nesse segundo bloco. Obrigado. Bem, Adriano, eu acho que é tão emocionante a sua fala, porque você conta, sobretudo, um pouco sobre os povos indígenas de forma geral, mas a coisa mais bonita é porque é algo que você vivencia a partir das suas histórias familiares, da sua história familiar, da sua mãe, da figura da mãe. Isso acho que é algo muito emocionante, não tem palavras para que a gente possa descrever ou, sei lá, sintetizar tudo isso. A gente sempre está com um tempo assim, um pouco apertado, né? Mas eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma fala rápida para o Adriano responder. Tem alguém que gostaria de fazer? Vamos lá. Adriano, assim, uma coisa que me tocou mais é que não estão sendo envolvidos os próprios povos indígenas, né, nesse projeto de reflorestamento, assim, que não são ouvidas realmente as comunidades indígenas, né? Você é uma liderança, né? E que você, assim, os povos não são suficientemente ouvidos, né? Isso é uma notícia triste, né? Eu acho uma... Puxa, porque tem também projetos que existem de, né, bem, eu sou de recuperação ou né, como que chama, das tartarugas, de proteger, né, tem projetos onde justamente envolveram pessoas que, enfim, antigos pescadores ou pessoas que tinham, às vezes até as pessoas que depredavam, assim, mas que foram transformados, né, mas das comunidades mesmo, né. Então, isso eu não sei o que pode ser feito para ajudar vocês a serem ouvidos, né? Está mudo. Opa, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque a gente faz umas 2, 3 pessoas e o Adriano faz uma resposta única. É que eu tenho uma pergunta também, uma fala.
Ok. Adriano, então, eu faço só uma pergunta rápida, é o seguinte. Eu estive trabalhando em Óbidos, na região na calha norte do Rio Amazonas, e o que a gente percebe também essas fazendas de gado mesmo, né? Literalmente o pessoal vai ocupando. No entanto, o que a gente mais percebe é que as pessoas mais simples também, aquelas que são mais afetadas, são as mais frágeis socialmente, também são a favor do desmatamento para colocação de gado, né? Porque você pensa o seguinte, essas árvores aqui não trazem comida o suficiente, né? Então, enquanto você corta essas árvores, vende essa madeira e deixa aquele pasto, e coloca aquele boi lá, e depois de 1 ano, depois 2 anos depois, ele consegue trazer recursos para aquelas pessoas, isso mentalmente é isso, a questão prática é essa. Muitas vezes nós aqui do sul, de São Paulo, achamos lindo o desenvolvimento sustentável dos povos indígenas, das comunidades na Amazônia, mas ninguém quer viver com o mesmo padrão de vida, com a falta de recurso que vivem os povos indígenas, que vivem essas comunidades. Queremos que vocês preservem a floresta, mas muitas vezes a custa de muita dor, né, de muito sofrimento, de muita falta de apoio. Eu não sei se você puder fazer um rápido comentário sobre isso, que foi a minha grande experiência lá em Óbidos, foi essa. Eu via as pessoas falando assim, olha, para vocês é muito fácil falar que protege a Amazônia, mas tem que proteger a Amazônia sem comida, sem dinheiro, sem nada. Essa é a minha fala. Mais alguém quer falar alguma coisa? Você comentou que né, que tem essa perseguição. Você tem essa proteção? Vocês, os povos, aí tem essa proteção? Bem, então já deu 3 pessoas. Vou começar respondendo a dona Tênia. Silvana. Tudo bem. Dona Tênia, os povos indígenas, enquanto não houver uma política pública voltada específico para os povos indígenas, nunca será mudada. O que eu digo? Ainda não existe política pública específica para os povos indígenas. Só tem 2 políticas públicas, mas ela ainda é muito vago. São a questão da educação indígena, que está dentro da Secretaria Estadual SEDUC nos estados, e a saúde indígena, que foi conseguido através de muita luta. Por que eu digo isso? Né? Não existe política pública na questão de sobre cultura, por exemplo, que não tem. Não tem para os povos indígenas. Ela está dentro dos povos tradicionais, que povos tradicionais é um povo tradicional, o indígena também é o tradicional, mas eles têm as diversas culturas diferentes. Por exemplo, eu não falo a língua do povo do Guarani Cajová, mas eu sou indígena, e eles também são. Se for implantar um projeto, uma política pública para eles, pode ser uma política pública que serve para mim, mas respeitando a diversidade cultural, porque o Cabarriba de Rondônia, na qual eu faço parte, vivemos na Amazônia. Eles moram no sul do Brasil. Então, a realidade desses povos é diferente. Então, a realidade do sul não é a realidade de Rondônia, mas a luta é a mesma. Então, não tem nenhuma política pública respeitando essa diversidade cultural. Essa é uma situação. Dentro da diversidade cultural, precisa respeitar as questões das crenças. Né? O que é a crença? Tem indígena que tem seu ritual, tem indígena que tem vários rituais. Vou dar um exemplo sobre rituais. Quando um parente nosso, ou alguém do nosso povo, vai a óbito, nós ficamos enlutados durante 1 ou 2 meses. E as pessoas não entendem isso. E toda a família está em luto. Não é só aquela que é família próxima de sangue. Sobre a proteção. A proteção, eu não estou tendo essa proteção. Proteção é eu mesmo e pedir que a mão divina me proteja. E
ficar mais resguardado, de não ficar me expondo muito. Essa é a proteção que eu estou tendo. A pergunta do Diego é: viver como um povo tradicional ou um povo indígena é um sacrifício, de fato. Porque ainda existe no Brasil, o Brasil é um país, eu sou brasileiro, né, mas é um país muito racista e preconceituoso. Por que eu digo isso? Já passei por tanta situação, porque eu moro na cidade, hoje sou acadêmico de Direito, e quando eu estava fazendo ensino médio, a minha 5ª série, né, que é o ensino fundamental, eu sofri muito preconceito na escola. Né? E eu sei o quanto o preconceito dói. Inclusive, aproveitando antes de encerrar essa terceira bloco, eu escrevi um livro onde eu falo sobre isso, que está na Amazon. Então, o Brasil ainda é um país muito racista, com seu próprio povo, que não é indígena. Imagina com um indígena, com negro, e com outros gêneros. Por que eu digo isso? É diferente, eu vou dizer um fato que aconteceu comigo. Eu estou de roupa, um dia desse, inclusive eu cito isso no livro, que uma doutora oftalmologista, na qual eu fui tradutor do meu padrasto, disse que eu não era mais indígena. Só porque eu estava de roupa. E se eu fosse sem roupa, que a minha cultura ia estar dizendo que eu era tentativa ao pudor, alguma coisa desse tipo. Então, eu não consigo entender. Eu não consigo entender um país racista olhar e considerar como eu não sou indígena porque eu estou de roupa, e se eu andar no que é, de fato, é a minha cultura, eu vou estar praticando outro tipo de crime. Eu não consigo entender isso. Né? E por eu falar português. Mas nunca me perguntaram, nunca questionaram um brasileiro, só para encerrar, um brasileiro quando vai para a Ásia ou para o Oriente Médio, começa a comer os insetos, ou praticar. Nunca questionaram isso, mas questionam um indígena que veio para as cidades, começa a ter suas coisinhas, a falar português, né? E tem uma roupa, começa a questionar que a gente não é mais indígena. Então, é um estereotipo que precisa ser desconstruído nesse olhar preconceituoso. Né? E viver como indígena é difícil mesmo, porque quando você vai na cidade, você se depara com esse tipo de preconceito. Você não é mais índio, você está de smartphone, você está de carro, se alguém tem carro, você está de roupa, né? Mas se você observar, nós brasileiros também não podemos falar muito de etnocentricidade, porque a maioria dos nossos produtos na qual nós consumimos e usamos, vamos falar da questão eletrônica, por exemplo, os celulares não são fabricados no Brasil, nenhuma delas. Samsung que é da Coreia do Sul. Celular marca de Apple não é nosso. A maioria dos veículos que nós usamos não são nossos. Eu disse isso para a médica, ela ficou assustada, porque a gente tem um conhecimento. Quando ela falou esse tipo de querer dizer que só a cultura dela, no caso não indígena, é mais do que o meu, eu entrei nessa situação. Falei, então, vamos desconstruir isso agora, porque você também está fora da sua cultura. Você está de calça jeans, e calça jeans não é do Brasil. Não é nós que fabricamos. Jeans, não é nossa. Então, o Brasil ainda é muito preconceituoso, principalmente com os indígenas, os negros, que ainda é muito forte. Agora, com segmento LGBTQ+, não é o lugar da minha fala, e como até mesmo com as mulheres. Então, é muito difícil ser indígena, porque há muito preconceito com os povos indígenas que lutam para o bem-estar do mundo e de toda a sociedade, até mesmo para aqueles que são contra a nossa luta, porque nós somos a esperança de não acontecer o aquecimento global, e nós vamos continuar sempre na luta. Obrigado. Amém. Obrigado. Adriana, a sua fala é inspiradora. Eu acho que é sempre bom a gente bater na mesma tecla, sempre. Infelizmente, a gente vive num mundo, não somente no Brasil, mas no mundo, em que você precisa, infelizmente,
bater na mesma tecla. Eu digo sempre o seguinte, muitas vezes a gente tem que perder tempo lá com a criança, lá na escola, dizendo que o amiguinho dela, branco, negro, indígena, ele é igual. Infelizmente, a gente tem que perder tempo explicando o óbvio, infelizmente. E nesse sentido, eu agradeço a sua presença por nos auxiliar e reafirmar que a causa indígena é a causa de todos nós, porque o sofrimento pelo menos para a gente que carrega no estereótipo, que carrega na essência o cristianismo, a dor do próximo é um pouco da minha também, assim como a alegria do próximo é um pouco da minha também. Mas a gente ainda, Adriana, agradeço a sua fala, a gente tem mais a segunda parte aqui da novena, que se você está aqui conosco, vai ser muito feliz, vamos ficar muito felizes. Então, Adriana, daqui a pouco a gente faz os agradecimentos finais, mas vamos continuar um pouco a nossa novena, e acho que está todo mundo emocionado, eu acho que com a sua fala, acho que não vão faltar momentos de agradecimento. Mas continuando a nossa novena, agora a gente tem aqui vamos lá, leitor 1, a irmã Silvana. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas desinteressadas dos pobres ou procura destruir outro ser humano de quem não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade, diz Papa Francisco, na Laudato Si 91. Rezando com a palavra de Deus. Faltou o texto, Diego. O Jefferson está com o texto, Jefferson? A grandeza de Deus. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eclesiástico 18, de 1 a 14. A grandeza de Deus. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas em sua totalidade. Somente o Senhor será proclamado justo, e não há outro além dele. Ele dirige o mundo com a palma da mão, e tudo obedece à sua vontade, pois reina sobre todas as coisas pelo seu poder, distinguindo entre elas o sagrado do profano. A ninguém concedeu descrever suas obras. Quem, pois, irá descobrir suas maravilhas? Quem poderá medir o poder de sua majestade? Quem ousará enumerar suas misericórdias? Nada se pode diminuir ou acrescentar. É impossível descobrir as maravilhas do Senhor. Quando alguém chega ao fim, é então que começa. E quando para, não sabe o que pensar. Que é o ser humano e para que serve? Qual o bem e qual o mal que nele existe? A duração de sua vida é no máximo 100 anos. Ninguém pode prever o tempo do sono da morte. Como gota de água no mar e como grão de areia, assim são esses breves anos frente à eternidade. É por isso que o Senhor usa de paciência com eles e sobre eles derrama sua misericórdia. Vê e reconhece que seu fim é miserável e por isso multiplica seu perdão. A misericórdia humana se exerce para com seu próximo, e a misericórdia do Senhor para com todos os viventes. Ele repreende e instrui
ensina e conduz, como pastor o seu rebanho. Ele se compadece dos que aceitam a instrução e dos que buscam com solicitude seus mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É o leitor 2, é a Lourdes. A Lourdes, é isso? Dois. Lourdes, você vai ser o leitor 2? Não, seria a oração final que você falou, mas posso fazer. Então, sem problema. Então, a Marta vai ser o leitor 2. 2, sim. Continua como leitor 2. O Eterno tudo criou, sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Essa parte já é lida pelo Jefferson. Pode continuar, irmã. Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem compreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada há a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quanto o homem tiver acabado, então estará no começo. E quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Quem é o homem e para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como a gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda doçura, mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Todos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus as nossas preces. Peçamos a Ele a graça de nos tornarmos profetas. Peçamos a Ele a graça de nos tornarmos profetas de nosso tempo, anunciando a vinda de Jesus e denunciando as injustiças, sobretudo com os mais pobres. Confiantes peçamos, Senhor, Jesus quis nascer pobre. Protegei, Senhor, todos os que vivem em situação de miséria e passam fome. Dá-lhes o pão de cada dia e coragem para não desfalecerem. Vos pedimos. Senhor, tem compaixão do vosso povo. Jesus anunciou o reino de Deus. Animai, Senhor, todos os discípulos missionários de vossa igreja, que eles vivam e anunciem a boa nova com alegria. Pedimos. Senhor, tem compaixão do vosso povo. Jesus denunciou as injustiças de seu tempo
Dai-nos, Senhor, um coração inquieto com as injustiças, sobretudo para com os mais pobres, e a audácia de denunciá-los, vos pedimos. Senhor, tem compaixão do vosso povo. Senhor, dai força aos povos indígenas e a todos nós, para que sempre possamos desempenhar também o papel de profeta, aqueles que anunciam e denunciam em função do reino de Deus, da paz. Exemplo. Senhor, tem compaixão do vosso. Uma maior escassez. Pode continuar. Desculpa. Não, pode continuar. Uma maior escassez de água provocará o aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que dependem do seu uso. Alguns estudos assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar milhares de milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transforme numa das principais fontes de conflitos deste século. Bem, agora a gente chega na parte final, que é a nossa oração, e essa oração que vai ser conduzida pela Lourdes venha trazer também, não a conclusão, mas simplesmente mais uma etapa dessa novena. Vamos lá, Lourdes? Tá ouvindo? Sim. Sim. A igreja invoca a ação do Espírito sobre a água, para que aqueles que nela recebem o batismo sejam sepultados com Cristo na morte, e com ele ressuscitem para a vida imortal. Em sua audiência geral, em 2 de maio de 2018, detendo-se sobre o batismo, o Papa disse que a água é uma matriz de vida e sua falta, porém, causa a extinção de toda a fecundidade. Como acontece no deserto, a água, porém, também pode ser a causa de quando submerge em suas ondas ou em grande quantidade, atinge todas as coisas. Finalmente, a água tem a capacidade de lavar, limpar e purificar. A água do dilúvio, lembrou o Papa, marcou o fim do pecado e o início da nova vida. Gênesis 7, 6, 8, 22. Através da água do Mar Vermelho, os filhos de Abraão foram libertos da escravidão do Egito. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 31. Em relação a Jesus, recordamos seu batismo no Jordão. O sangue e a água derramados do seu lado. O mandato dos discípulos de batizar todos os povos em nome da Trindade. Fortalecidos por esta memória, pede-se a Deus que infunda na água da fonte a graça de Cristo que morreu e ressuscitou. Rito do batismo das crianças. E assim essa água é transformada em água que traz dentro de si o poder do Espírito Santo. Dizemos todos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, a vós queremos ser colaboradores vossos na transformação do mundo. Abençoai nossas famílias e fortalecei-nos no entendimento do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém. Agora, pessoal, no nosso canto final também vai ser uma grande oração. A gente deu uma pequena alterada no canto final, para que a gente pudéssemos fazer também em forma de canto e de forma de oração. É impossível não se pensar, talvez, no grande padroeiro da ecologia, no grande protetor dos animais. E hoje, estando aqui presente, duas franciscanas, né? Duas irmãs, além de serem franciscanas, minhas irmãs de sangue, porque, como diz Dom Helder Câmara, o mesmo sangue derramado na cruz por elas foi por mim, somos todos de sangue. A irmã Silvana, que também pode ser Susana também, e a irmã Anésia, eternamente mora dentro do meu coração. O Jefferson, está tudo pronto? Tudo pronto, estão me ouvindo? Dá para ouvir bem? Eu tenho os avisos e a foto oficial. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a... Ó Mestre, fazem que eu procure mais voar, compreender que ser amar, que ser amado, pois é dando se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrer que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, amém, amém. Amém. Lindo demais. São Francisco sempre emociona a todos e a todas. Bem, chegamos aqui no nosso momento final, que são os avisos, né? Gostaria de agradecer todos, e de forma muito especial o Adriano, que nos enriqueceu e nos possibilitou um pouco mais dessa compreensão do que é a realidade dos povos indígenas a partir da sua própria realidade. E conhecer um pouco da realidade do Adriano é conhecer um pouco da nossa própria realidade enquanto sociedade ou civilização brasileira. Queria agradecer a todas as pessoas aqui, até de fora. Tem a Valquíria, uma grande amiga que está lá no Piauí com a mãezinha dela querida, foi passar as festas de final de ano lá. Valquíria, muito obrigado. Todas, é que no computador eu não consigo ver todo mundo aqui, meu computador é pequeno. Mas agradecer a todos que rezaram, celebraram conosco e que estão sempre presentes em nossas vidas. Alguém mais aqui abriu a mão? Alguma fala final? Para a foto final? Eu só queria dizer o seguinte, Diego, eu não consigo escrever porque eu ainda não sei utilizar aqui, mas eu queria agradecer muito ao Adriano, foi muito boa essa explicação dele, dá vontade de ir para lá ajudar, né? Obrigada, viu, Adriano?
Então, eu peço licença mais uma vez, eu que agradeço imensamente o Diego por ter me proporcionado e trazer uma visão mais ampla com relação ao meu povo indígena Quaripuna e nessa luta que eu estou desde 2017. E também agradeço o Diego por ele ser um dos tradutores no momento que eu não entendia nada sobre a língua italiana, ele domina isso. Então, eu agradeço mais uma vez, né, e por ter dado o apoio naquele momento, daquela magnitude, daquela natureza daquele evento, e os demais que estavam ali presentes, assim como o CIMI, assim como outras entidades que apoiam a luta dos povos indígenas naquele momento no Sínodo da Amazônia. Espero brevemente que todos nós podemos nos aglomerar assim que passar a questão da Covid. Espero que todos tenham consciência que tomem essa vacina e não fiquem com essa ideia de dizer que ela não é eficaz, para que nós possamos todos se aglomerar. A Covid, ela trouxe uma demonstração muito imensa para toda a sociedade, para o mundo, mas isso será lembranças ruins para quem perder seus entes queridos e lembranças boas, porque ela nos aproximou um do outro e entender o que é viver em humanidade ou viver em conjunto. Pois os povos indígenas já vivem em conjunto, porque nós vivemos todos juntos. Como eu disse, quando um falece, todos ficam enlutados. Né? E sempre eu trago essa visão para nós indígenas. Nas minhas palestras, às vezes, quando eu ministro palestra para outras faculdades, eles ficam um pouco com receio. Um dia desse, nessa prensa, junto aqui, eu fui ministrar uma palestra para serviço social e disse como é que era a passagem de menina moça para a fase adulta. Eles ficaram assustados, né? E eu disse que não se assustem, porque a gente vem praticando essa cultura há milhares de anos. Né? Então, dessa forma, por isso que nós somos tão concentrados com a nossa cultura e nós sempre prevalecemos a nossa cultura. Assim como eu digo também, quando uma pessoa de fora, que não seja indígena, casa com indígena ou com homem masculino, ele casa com o próprio povo. Ou ela casa com o próprio povo. O que eu quero dizer com isso não é que ela vai ser esposa de todo mundo, mas ela tem um casamento de cuidar a família toda, ou seja, o povo todo, seja ele masculino ou feminino. Então, são diversas culturas que muitos não indígenas precisam aprender, que apesar que não podemos ensinar isso na escrita, mas na oratória, viver em conjunto, respeitando a natureza e a diversidade da biodiversidade. Isso eu cito no meu livro. Aproveitando o ensejo, se vocês puderem adquirir ou comprar, né, o meu livro, que é Da Floresta para o Mundo, está na Amazon, e lá eu conto um pouco da minha trajetória e falo um pouco sobre a cultura do meu povo. Eu estou rascunhando 2 livros para ser divulgado até 2022, até julho, que eu falo sobre a história do Caripuna, sobre a criação do mundo, e também falo sobre os mitos e a história tradicional do meu povo. Eu mesmo me encorajei de fazer isso porque tem muitos não indígenas escrevendo, mas só para se apropriar e se beneficiar das culturas e das histórias dos povos indígenas. E não trouxeram nada de retorno. Nem disse muito obrigado por me proporcionar o conhecimento da cultura de vocês. Então, por esta razão, hoje, tem muitos indígenas que estão escrevendo a sua própria história, para que fique mais visível a luta dos povos indígenas. Desde já, muito obrigado mais uma vez.
e esperamos nos aglomerar assim que passar toda essa fase da Covid. E, imensamente, eu estou muito triste pelas famílias que se foram por conta dessas doenças que teve, que está ceifando muitas vidas. Que Deus nos proteja, que nos salvamos de todos os maus que nos rodeiam, tanto na saúde, na alegria, financeiramente, que nos proteja em tudo, e nos brinde em tudo, que nós possamos continuar na luta, que é o nosso papel, e hoje também o papel da Igreja Católica, e o papel dos povos indígenas, de continuar lutando para um dia melhor, para que todos sejam inseridos nesta casa comum, assim como disse o Papai Francisco. Obrigado. Amém. 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 Bem, obrigado, Adriano. Amém. Obrigado, Adriano. Agora, obrigado. Foto oficial. Todos Obrigado, abram suas câmeras, celulares e vamos lá. É só. Aqui, tá vendo? Perfume, passem seus perfumes. É isso. Você sabe que a alegria de ser um cristão, ela transpassa no olhar até o nosso cheiro de felicidade. Bem, já tirei aqui a foto. Pessoal, então concluímos o século anunciando e denunciando uma realidade de morte para a promoção da vida. Amém. E estivemos reunidos, sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, pessoal. Amém. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado, irmão. Ótima noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, irmã Nésia. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Vou fechar. Vou abrir a noite. Tchau, irmã Silvana. Tchauzinho, até a próxima. Até, obrigada. Fica com Deus. Uma boa noite. Fique com Deus vocês também. Amém. Paz e bem. Paz e bem.